Essa mensagem, ela é uma mensagem que vai nos ajudar a entender algumas coisas. Nós vamos abrir a Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 15. Não é um texto fácil, confesso para vocês. Não é aquele tipo de texto que você escolhe para pregar, sabe? Você diz, eu estou querendo pregar uma coisa, você não escolhe esse texto. Mas como nós estamos com a responsabilidade de tentar biblicamente desvendar algumas coisas que são mistérios sobre o céu, nós precisamos ler esse texto. Capítulo 15, a partir do verso 42, tá? O verso 42, e nós vamos ler um pedacinho aqui. E eu preciso colocar também algumas coisas importantes antes da gente ler. Todo mundo abriu aí? Não? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 42. 1 Coríntios, tá? Capítulo 15, verso 42. É muito importante você abrir a Bíblia, que a gente vai para alguns textos importantes para a nossa compreensão. Mas vamos lá. O que é que eu não vou fazer hoje? Tá? Primeiro, eu não vou ter como voltar e dar explicações aprofundadas daquilo que nós já tratamos nos 3 domingos anteriores, ok? É impossível. Eu já falei quase 5 horas sobre esse tema. Então tem aí um corpo de teoria, de teologia, de interpretação bíblica. Hoje é a quarta mensagem da série. Então tem sido mensagens aí 1h10, 1h20. Então não tem como a gente voltar a trabalhar com intensidade. Então, o que é que isso vai gerar? Vai gerar, eu vou partir de alguns pressupostos para a análise da mensagem de hoje, e a pergunta que nós vamos responder é: como será o nosso corpo ressuscitado? Essa é a pergunta, tá? Como será o nosso corpo ressuscitado? É o que nós vamos trabalhar hoje. Mas eu não vou poder, por exemplo, tratar de temas que eu já tratei nos domingos passados, e eu preciso também partir de alguns outros pressupostos que já foram postos. E aí você pode ir lá no YouTube, conferir a mensagem, estudar a mensagem, criticar a mensagem, o que quer que você queira fazer. Mas eu estou começando aqui com algumas coisas que já são pressuposições que foram colocadas, né, nas mensagens anteriores. Como, por exemplo, de que existem 2 céus no relato bíblico. Um céu intermediário e temporário, que é onde estão as almas de todos os que morreram em Cristo, tá? Esse céu temporário é o lugar onde todos os que morreram na esperança da glória de Deus estão hoje, tá? Estão lá contidos, estão lá na presença de Deus, estão lá em um lugar que é muito melhor do que este atual lugar que nós vivemos, tá? Então, é um lugar onde não há mais o sofrimento, não há mais limitações próprias da nossa vida aqui, nessa primeira fase da nossa existência. Agora, também vimos que o céu, como ele é tratado como promessa de restauração integral de toda a criação, ele será na terra. E aí você pode conferir nas mensagens anteriores. Por que ele será na terra? Porque Deus tem um projeto conosco, e esse projeto é curar a sua criação, e não destruir a sua criação. O caminho desse eterno céu, que haverá de ser na terra, ele vai ser precedido por um fato que a Bíblia trata com maior importância, talvez o fato mais profundo do Novo Testamento, que é o fato histórico da ressurreição de Jesus Cristo, tá? Então, nesse novo céu e nova terra, em que a nossa humanidade não será desconsiderada, ou seja, quem acha que a vida eterna é a gente humano se transformar em anjo, nem entende direito o que a Bíblia diz sobre anjos, e está perdendo também a oportunidade e o privilégio de entender que Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Segundo o relato cristão, os anjos não foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Os humanos foram feitos à imagem e semelhança de Deus. Então, não há um projeto de transmigração de almas, não há um projeto de transformação da nossa substância. O que a Bíblia vai nos ensinar é que a ressurreição é o ponto central para que o cristianismo exista ou seja destruído. E aí nós vamos ler agora capítulo 15, verso 42, e nós vamos aqui para algumas compreensões. E aqui o apóstolo Paulo, ele vai explicar um pouco sobre como será a ressurreição dos mortos. Ele vai dizer assim:
Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado, leia-se, enterrado. O corpo que é semeado é perecível e ressuscita de que maneira? Imperecível. Me ajudem aí, tá? Aí ele completa: é semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Depois a gente vai voltar nesse texto que confunde muito a cabeça das pessoas: corpo natural, corpo espiritual. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. E o último homem, aliás, o último Adão, tá? O primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, aqui é Jesus, espírito vivificante. Não foi o primeiro, não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele veio o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes ao homem terreno, os que são dos céus são semelhantes ao homem celestial. Assim como tivemos a imagem do homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Aqui não está dizendo que a gente vai ter a imagem de um anjo, dizendo que é a imagem de um homem, ou seja, é uma imagem humana, mas que tem no celestial, nos céus, a sua validação e a sua completude. Aí ele completa no verso 50, o apóstolo São Paulo, ele vai dizer assim: irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos. Aqui ele também está usando uma metáfora para a morte. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Deixa eu explicar um pouquinho, explicações preliminares. Paulo está falando aqui que, como há a esperança do retorno de Jesus, se Jesus voltasse hoje, por exemplo, nós não morreríamos, nós seríamos transformados. É isso que ele vai dizer. E ele vai dizer assim no 53, no 52, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós, se estivermos vivos, seremos o quê? Transformados. Pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Quando, porém, o que é corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: a morte foi destruída pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? Amém. Vamos para cá. Olha só, gente. Como será a ressurreição e como será o nosso corpo ressuscitado? Isso é uma pergunta muito interessante, tá? Observem que a ressurreição, ela tem sentido não para o céu atual, mas para o novo céu e a nova terra, que nós já tratamos exaustivamente nas mensagens anteriores e que você pode acessar depois. Uma outra coisa que eu não vou fazer hoje, e eu quero deixar isso muito claro para não gerar expectativas, eu não vou tentar convencer, por exemplo, um ateu, ou eu não vou tentar convencer, por exemplo, um kardecista ou quem quer que seja, que eles estão certos ou errados. O meu objetivo hoje, partindo de todos os pressupostos que foram colocados até agora, e falo isso com muito temor e respeito, não objetiva essa mensagem hoje convencer você que não é cristão, mas instruir você que disse cristão. Então, o objetivo hoje é apenas é ensinar para vocês o que a teologia cristã bíblica nos diz a respeito do corpo ressurreto e da ressurreição. Por que eu estou falando sobre isso, irmãos? E há algo que me chama muita atenção, é que a ressurreição na Bíblia, ela não é tratada como um tema secundário, tá? Para alguns de nós até é secundário, porque a gente fala muito em santificação, em céu, na presença de Deus e tudo mais, mas a ressurreição é meio que um tabu. Por quê? É tabu, primeiro, porque a gente não entende que há uma
explicação literal e uma intenção literal de que a gente saiba que ressuscitar significa sair novamente de um estado inanimado, de decomposição, em que foram lançados os corpos sobre a terra, e o ressurgimento desses mesmos corpos. Eu sei, você pode estar pensando, é muito fantasioso isso, mas o que eu estou querendo lhe dizer é que esse é um ensino escriturístico. Não quero te convencer se você não é cristão, mas quero te instruir se você é cristão e também informar aos que não são cristãos sobre o que é a teologia cristã a respeito do nosso futuro corpo. Aí você pode pensar assim, mas por que isso é tão importante? Eu digo, gente, isso é tão importante que o apóstolo Paulo colocou sobre o fato ressurreição toda a construção ou toda a demolição do castelo do cristianismo. Onde é que tem isso, pastor? No mesmo capítulo. Se você olhar no mesmo capítulo 15, que deveria estar aberto aí, se não está, reabra ou liga a sua Bíblia, olha que coisa mais interessante. Liga ela aí, vai. Olha o que Paulo vai dizer, por exemplo, no verso 12 desse mesmo capítulo, sobre o tema ressurreição como sendo um tema central para a compreensão da fé cristã. E um tema central na compreensão do projeto eterno de Deus. Olha o que Paulo vai dizer no verso 12 do mesmo capítulo 15. Veja bem, ele diz assim, ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação. Olha como ele é profundo no que ele está querendo dizer. É inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Inútil a pregação e inútil a fé. Vocês entenderam o que ele quis dizer aqui? Você não precisa de muitas chaves de interpretação para entender que Paulo colocou o fato histórico, ressurreição de Cristo, e a ressurreição final de toda a humanidade, como sendo um ponto basilar e central, que nos permite ou construir uma teologia cristã, de novo tempo, de novo céu e de nova terra, ou um cristianismo, ou corta pela raiz toda a nossa ilusão de se construir uma fé. Presta atenção, o que ele está querendo dizer? Gente, é como se ele dissesse assim, olha gente, tudo bem, você crê em Deus? Ótimo. Você faz boas obras? Ótimo. Você deseja ser parecido com Jesus? Ótimo. Você serve em ministério? Ótimo, beleza. Você acredita que na Trindade? Acredito. Ótimo. Você acredita que o Pai é o Pai, o Filho é o Filho, o Espírito é o Espírito? Acredito. Você acredita que Jesus é 100% homem, 100% Deus? É você dizer, acredito. O que ele está querendo dizer é o seguinte, é que nenhum dos conceitos que nós aprendemos como cristãos se sustenta se o fato ressurreição não for real. Olha quão grave eu estou trazendo esse tema, e talvez o medo que às vezes alguns têm de trazer esse tema é não tocar em uma ferida problemática. Por quê? Olha só que loucura, gente. A cada 100 pessoas, isso foi uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos da América, essas coisas não são feitas no Brasil ainda, mas é até interessante a gente depois entender cientificamente o que pensa o cristão sobre esse tema, mas olha só, foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos que diz que a cada 100 pessoas que acreditam na vida eterna, ou acreditam na ressurreição, das 100, 67 acreditam que essa ressurreição não inclui um corpo. Então não é ressurreição, poxa. É qualquer outra coisa menos ressurreição. Você pode chamar de reencarnação, você pode chamar de transmigração de alma, você pode chamar de uma união do finito com o infinito, mas é tudo menos ressurreição. Eu estou querendo apenas ser honesto com vocês hoje e mostrar que o apóstolo Paulo deu uma intensidade tão forte ao fato ressurreição, ao fato de que Jesus foi enterrado ali por sua mãe, foi enterrado ali pelos discípulos, e que ao terceiro dia ele levantou-se da morte, e ele estava totalmente morto. Por que eu estou dizendo totalmente morto? Isso parece até um absurdo, uma redundância. Morto é morto, ele está totalmente sem vida. Mas o problema é que surgiram algumas teorias dentro de alguns segmentos, outros que não do cristianismo, que na realidade Jesus não morreu, Jesus tinha desmaiado na cruz. Olha só. Mas veja bem, a grande questão é que a teoria do desmaio, por exemplo, que é trazida por alguns pensadores, ela não se sustenta no relato, gente. A Bíblia diz que Jesus, ele sangrou, ele perdeu sangue. Olha só, gente, só um dado aqui curioso, só para juntar fatos com a realidade. Quando
por exemplo, uma pessoa, aquele caso que aconteceu com um dos candidatos a presidente, uma das informações que ficaram repassando na rede é que ele tinha chegado instável no hospital porque a sua pressão arterial estava 10/3. E que ele também tinha perdido muitos litros de sangue, que teria sido por um triz. A vida ou a morte dele dependeu exatamente daquele atendimento urgente. Por que eu estou usando essa expressão? Poxa, Jesus ele foi chicoteado, ele levou muita chibatada, ele foi pregado na cruz, nas mãos e nos pés. A Bíblia diz que ele sangrou ali, ele perdeu o sangue dele na cruz. Tá? Ou o relato é mentiroso, tá? Ou a teoria do desmaio ela é totalmente desonesta. Porque como alguém que sofreu o que ele sofreu com os relatos que a Bíblia nos dá, tá? Até ao ponto, inclusive, de Deus ter trazido um relato muito específico ali do momento da crucificação, que não está ali por acaso, que é quando o soldado romano, para se certificar da morte dele, e que ele morreria, pegou a lança e enfiou do lado dele, no coração dele, tá? Para se certificar de que ele estava morto naquele momento. Esse dado, gente, ele não é à toa, tá certo? Então, ou nós estamos diante de uma fraude histórica, ou nós estamos diante de uma fraude no relato histórico de muitas testemunhas, ou a teoria do desmaio é uma falácia, é uma mentira, é uma assinte, é uma afronta. Então, ele morreu e ele foi enterrado. É tanto que o medo que o Império Romano tinha dos apóstolos virem com uma teoria de ressurreição, é que ele determinou, o imperador romano, que o túmulo de Jesus fosse selado. Você sabe o que significa o selo? O selo não significa um carro forte, não significa que colocaram aço, não. O selo, gente, era uma marca, uma simples marca. Você sabia que se você pegar e você rasgar algum selo de algum documento público ou de uma urna, isso aí é crime? Você sabe disso, né? Se você violar selos. O selo de César significava o quê? Era uma massa, nada mais que isso, uma massa que foi posta entre a pedra que se movia e a caverna onde ele foi enterrado, e ali era colocado o selo do imperador. Ai daquele que abrisse aquilo. Então aquilo tudo foi colocado. Aí vem outras teorias. Não, ele não morreu não. Ou se morreu, na realidade, o corpo dele foi roubado. Foi roubado ali, mas roubado. Como é que um bando de apóstolo medroso que fugiu na hora que Jesus foi preso ia ter coragem de enfrentar uma escolta romana, armada até os dentes, gente? Então, ou estamos diante de uma fraude histórica, que eu não creio, ou nós estamos diante de uma falta de honestidade intelectual diante dos fatos relatados. Mas eu quero dizer para você o seguinte: Paulo está falando do fato ressurreição porque ele estava morto. E o corpo de Jesus, ele foi visto, não só visto, ele foi tocado, não só tocado, conversaram com ele. Eu só quero dizer uma coisa para você, repetindo, talvez eu seja repetitivo e redundante. Hoje não é o momento de eu tentar convencer você que não é cristão a crer nesse relato. O momento agora é esclarecer a você que se diz cristão sobre o que a Bíblia diz sobre ressurreição. Porque eu vou dizer uma coisa: você pode ser tudo menos cristão se o fato ressurreição não for verdadeiro. Não há cristianismo sem ressurreição, é o que Paulo disse aqui para nós. Então, eu reservei exatamente uma pregação inteira no domingo para falar sobre essa temática. Então vamos lá, eu trouxe duas coisinhas para nós hoje, duas coisinhas. Primeiro, é que o nosso corpo ressuscitado será físico, e o segundo, é que haverá continuidade entre o corpo que nós temos, segundo o relato bíblico, e o corpo que nós teremos. Ou seja, não será uma outra coisa, mas também não será igual, Por que não vai ser igual? Porque Paulo vai dizer que esse corpo é corruptível, o que teremos é incorruptível. O que temos hoje é mortal e o que teremos é imortal. Mas seremos nós mesmos. As qualidades desse novo corpo é que serão alteradas. Mas você diz assim: por que você está falando de qualidades desse novo corpo? Gente, não sei se você tem acompanhado as nossas mensagens, as mensagens dos pastores dessa igreja, mas o que nós ensinamos a partir da Bíblia é que o pecado humano afetou todas as áreas da vida. Afetou a minha relação com Deus, afetou a minha relação comigo, afetou a minha relação com o próximo e afetou a minha relação com a natureza criada. Então, quando Jesus morre na cruz, Jesus não está morrendo para salvar almas. É muito errado aquela ideia de que a nossa missão é salvar almas. Não, a nossa missão é pregar esse evangelho que diz respeito à restauração de todas as coisas
e fazer discípulos que estejam conscientes de que o reino de Deus acontece em todas as esferas da vida, não apenas na esfera da nossa salvação vertical, como se a gente fosse fugir desse corpo para cima. Por que eu estou dizendo isso, gente? É porque essa coisa de que a nossa essência enquanto humanos, o que é que define um humano na teologia cristã? O que é que nos define como humanos? O que é que nos faz humano? Porque a Bíblia vai falar de homem natural e homem celestial, mas ele está falando ali de humanidade. O que é que nos define como seres humanos, gente? No relato bíblico, é que nós temos uma alma imaterial e que nós temos um corpo material. Na hora que Deus cria a humanidade, e aqui também não é momento da gente tratar a plausibilidade ou a lógica desse processo, eu só acho que esse relato é tão fantasioso, de que Deus nos criou do pó da terra, é tão fantasioso quanto o relato do evolucionismo é fantasioso, mas aqui não é o objetivo de ver quem é mais fantasioso do que quem, ou de quem é mais religioso do que quem, mas o fato é o seguinte, no relato bíblico, Deus diz que fez o homem do pó da terra, ou seja, e não há nada de anticientífico nesse relato. Você observe que o seu corpo tem todos os elementos que existem na Terra. É porque não é comum, mas você pode pedir a seu médico, ele não vai fazer isso, obviamente, se não houver razão. Mas você pode medir sua quantidade de zinco, sua quantidade de magnésio, sua quantidade de ferro no sangue, sim ou não? Sim ou não? Normalmente você faz hemograma só e colesterol, mas nós podemos dosar metais, nós podemos dosar tudo que tem no nosso corpo, porque o nosso corpo é formado realmente de elementos orgânicos e também de elementos inorgânicos. Nós temos no nosso corpo o que tem na Terra, gente. Nós temos no nosso corpo cadeia de carbono, nós temos no nosso corpo também sódio, magnésio, potássio, nós temos ferro, nós temos tudo. Então, quando você lê, Deus fez tudo do pó da terra e fez de quê? Do vento? A gente foi feito do vento? O relato bíblico em nada, ele é contrário à ciência em dizer, bem, a ciência pode dizer assim, não, Deus não fez. Quem fez foi a junção desses materiais que estavam ali bem lindos dentro de um lago quente e de repente eles se juntaram e formaram uma molécula. Aí surgiu você depois. Pronto. É isso. Resumindo, ambos são fantasiosos. Ambos são fantasiosos. Se a gente for falar de fantasia, vamos ser honestos e falar de fantasia bilateral, não só de uma fantasia. Mas o que Paulo vai dizer é que nós fomos formados do pó da terra. E nós também vemos no relato do Gênesis, mas quando é que nós nos tornamos humanos, verdadeiramente? É quando Deus sopra a vida sobre nós. Ou seja, Ele sopra a nossa alma, Ele nos torna alma vivente. Vocês estão entendendo onde eu estou querendo chegar? O que é que define um humano, meu irmão? Me diga. É a alma? É o corpo? Ou a alma e o corpo? A alma e o corpo. A nossa humanidade não existirá se nós não tivermos corpo e não tivermos... Não, vamos ser qualquer outra coisa, menos humano. Então eu tenho dito e repetido, se Deus quisesse que a gente fosse anjo, Ele tinha feito a gente anjo. Ele não fez a gente anjo. Então é impróprio você usar o termo de fulaninho morreu e agora virou anjo. Não, virou não. Quando você diz que alguém morreu e virou anjo, você está dando para essa pessoa, sabe o quê? Um decréscimo na honra que Deus deu para ela. Porque o anjo não foi feito à imagem e semelhança de Deus. A humanidade foi feita à imagem e semelhança de Deus para representar a Deus na criação material. Mas infelizmente a gente representa mesmo é o diabo. E o pecado nos faz representar exatamente o contrário. Mas nós somos feitos, e imagem e semelhança significa representação também. Então olha só, eu estou dando esses... É quase impossível não passar por outros temas que já foram abordados. Se você está cansado de ouvir a mesma coisa, me dá uma chance aí, tá? Me dá uma chance. E aí o que a gente vai ver, gente? É que a morte, como nós experimentamos, é uma condição anormal dentro do plano de Deus, não é normal. Porque o que é que a morte faz com a gente? Separa a nossa materialidade da nossa imaterialidade. Então, na hora que nós somos enterrados, na hora que nós morremos, damos o último fôlego de vida, o que é que acontece ali? Ali é uma separação trágica entre a nossa dimensão material e a nossa dimensão imaterial. Tá? É por isso que o céu atual, ou o céu temporário, onde estão as almas dos que morreram em Cristo, é um lugar de expectativa. É um lugar onde o que existe na realidade é o desejo de que Deus cumpra o plano dele completo sobre a terra.
E eles possa haver o julgamento daqueles que negaram a graça de Deus, e possa haver também a vida eterna daqueles que não negaram ao Senhor. O ponto, gente, é que a Bíblia fala de uma ressurreição universal. A Bíblia não fala de uma salvação universal, mas ela fala de uma ressurreição universal. Todos ressuscitarão, gente, inclusive Hitler. O que vai acontecer é que uns para a vida com Deus e outros para uma vida totalmente afastada de Deus. O que é inferno na minha concepção? Inferno na minha concepção é a inexistência de qualquer resquício da graça de Deus no meio de nós. Isso é que é inferno. Nós ainda vivemos num mundo caído, é pecador, mas nós ainda temos o que nesse mundo caído e pecador? Temos lampejos de graça, não temos, gente? Há pessoas que amam pessoas, às vezes o cara é o maior ladrão do mundo, mas ele ainda tem amor por um filho. Nós ainda temos ideia de solidariedade, de amor, de compaixão. Mas por que nós temos essa ideia? Não é porque a nossa tendência é ter essa ideia, não. É porque Deus está contendo o mal com a sua graça. Porque se Ele nos deixasse à deriva de nós mesmos, meu amigo, a gente já tinha comido uns aos outros aqui. Entendeu? Botado no fogo, estou com fome, eu vou comer, vou arrancar os cabelos, fazer uma peruca para mim, arrancar essa venta, transplantar na minha venta. Enfim, nós somos maus. Deus está apenas garantindo que a nossa maldade não ultrapassa os limites que Ele estabeleceu. Inferno é o quê? É Deus dizendo, pronto, vivam agora a partir das suas próprias tendências. Isso é que é inferno. Inferno é a ausência da graça de Deus em qualquer que seja a nossa vida, mas a ressurreição é universal. Uns para viver eternamente na presença de Deus, e uns para viver eternamente na ausência de Deus. Esse é o tema. Aí você diz assim, mas pastor, está tão difícil de compreender que Paulo está sustentando o cristianismo, Paulo está chamando a gente de tolo, o principal apóstolo da igreja, o principal escritor, o principal doutor da igreja, o primeiro doutor da igreja, que é o apóstolo São Paulo, ele está querendo então dizer o seguinte, que se eu não crer, se nós não estamos crendo na ressurreição real e não simbólica daquilo que foi enterrado no chão, pelo poder de Deus, então o cristianismo não existe. Não há cristianismo sem isso, porque esse é o centro. Porque o Filho de Deus não morreu numa cruz, gente, para fazer uma obra pela metade. Não, eu salvo a tua alma, mas teu corpo eu não consigo não. Esse é ruim demais. É como se a morte de Jesus na cruz, ela tivesse um poder parcial, de salvar a nossa dimensão imaterial e de nos legar ao corpo material, a matéria, o esquecimento. E não tem sentido. Deixa eu perguntar uma coisa para você, só para te ajudar a entender o que eu disse. Quem tem filho aqui? Quem tem filho pequenininho ainda? Pequenininho. E todos que têm filho, eles eram pequenininhos um dia, né? Uma pergunta meio óbvia. Então a gente tem filho pequenininho. Imagina teu filho adoece, tem uma virose, tem uma dermatite, tem uma alergia, tem uma asma. Tu chega lá no médico e diz assim, doutor, é o seguinte, eu tive esse menino faz 30 dias. Imagina você, eu chego na maternidade, doutor, é o seguinte, eu tive esse menino há 30 dias, rapaz, eu queria trocar. Queria trocar porque o bichinho é doente demais. O bichinho é doente, o bichinho vomita, o bichinho tem febre de 39 graus. Faz sentido isso, irmãos? Então por que Deus iria criar uma coisa totalmente diferente de nós? Se você que é pai e é mau por natureza, tá? Ou seja, você tem uma natureza que tende ao mal porque é pecaminosa. Se você deseja que o médico cure o seu filho e não troque por outro, imagina Deus. Como Ele nos trocaria por uma outra coisa? Uma coisa melhor, uma coisa mais versão 2.0, né? Na realidade, não. Então, eu gosto muito de compreender a paternidade de Deus e o amor de Deus a partir do meu próprio amor pelos meus filhos. É uma ótima lição e um ótimo exercício. Se você diz que ama o seu filho, eu vou dizer uma coisa, tu não ama nada quando compara com o amor que Deus tem por ti. Tu não ama nada. Tu não sabe de nada do que Deus te ama. Se nós amamos nossos filhos, Deus nos ama muito mais. Então vamos lá. Vamos lá, de leve. Gente, eu vou dizer uma coisa, Deus é bom, viu? Essa é a 5ª vez que eu estou pregando a mesma coisa hoje. São 5 cultos. Mas eu estou mais animado que os outros. Se eu quero isso não, é a graça, né? Vocês oraram por mim, tá vendo? Como é bom a gente confessar as fraquezas. Vocês oraram por mim, eu estou aqui tinindo nas bielas. Prepara que o lombo vai arder. Vamos lá. Então vamos por partes.
Paulo está dizendo que o edifício do cristianismo, ele se sustenta ou ele rui com base na realidade ou não da ressurreição, certo? Mas você pode dizer, mas ele pode estar sendo simbólico, pastor. Eu digo, ele é simbólico? Então vamos ver se ele é simbólico. Se ele está sendo simbólico, e ele usa como parâmetro Jesus, vamos avaliar o que aconteceu com Jesus, para saber se ele está sendo simbólico. Algum vai dizer, não, ele não está querendo dizer isso, você acha que ele está querendo dizer? Não está não. Mas ele começa o texto, aí tu volta agora para 1 Coríntios 15, olha como eu estou fazendo a rodeio, mas a gente chega lá. Você vai voltar para 1 Coríntios 15 e Paulo vai falar, ele vai usar Jesus como parâmetro. Ele vai dizer assim, verso 3 do mesmo capítulo 15. Eu estou de trás para frente. Olha o que ele diz no verso 3 do mesmo capítulo 15. Ele diz assim, pois o que primeiramente lhes transmiti, foi o que eu, gente? Recebi. E o que foi que eu recebi? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a quem, gente? A Pedro. E depois apareceu a quem? Aos 12. Depois disso apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes apareceu também a mim como um que nasceu fora do tempo. Então, de duas uma. Ou o que apareceu foi uma alma, ou o que apareceu foi o Cristo ressurreto. Nós vamos entender agora, e com a palavra, não vai para os universitários. A palavra agora vai para Jesus. Quem vai responder se o que apareceu para aquelas pessoas foi uma alma, foi um espírito, foi um negócio espiritual, outro, e não físico, humano. Vamos ver o que é que Jesus diz? Vamos lá? Vamos? Não para de olhar para mim. Olhe para a Bíblia. Abra em Lucas, capítulo 24, agora com a palavra Jesus. E a primeira coisa que eu disse que iria hoje mostrar para vocês é que a nossa ressurreição será física. Física. Será você mesmo, não será uma outra coisa. É você mesmo. Olha o que nós vemos no Evangelho segundo Lucas, que é um dos evangelhos mais detalhados sobre o fator ressurreição, até porque Lucas era historiador. Olha como é que Lucas começa o evangelho dele, só para você entender como ele era dado a detalhes. Olha aí, gente. Abre aí, vamos primeiro para o capítulo 1, depois a gente vai, só para a gente entender a alma de Lucas. Quem assistiu o filme Paulo Apóstolo? Pouca gente. Quem assistiu? Levanta a mão. Paulo Apóstolo. Como era o nome do homem que visitava ele na cadeia? Lucas era o que dele? Médico, tá? Então é um cara que viveu com o apóstolo Paulo durante muito tempo no final da sua vida e coletou todos os detalhes do que Paulo, já velho, tinha vivido, experienciado, ouvido a partir de toda a tradição oral que havia sido começada ali pelos primeiros apóstolos. Olha como é que ele começa um evangelho, mas parece, gente, um capítulo inicial de metodologia científica. Olha só o que ele vai dizer, é sério. Você que já fez algum trabalho de mestrado ou doutorado, ele começa meio que assim, dizendo qual foi a metodologia que ele usou para fazer o evangelho. Olha que coisa interessante. Muitos já se dedicaram a elaborar uma relação dos fatos que já cumpriram. Revisão bibliográfica. Entre nós, conforme nós fomos transmitidos por aqueles desde o início, foram testemunhas oculares, fontes primárias. Até agora ele usou revisão bibliográfica, usou fontes primárias aqui, porque você sabe que o testemunho é uma fonte primária. Você não sabia isso? Você que é pesquisador, em uma pesquisa qualitativa, quando você entrevista alguém, aquilo ali é uma fonte primária de pesquisa, tá? Então, ele foi atrás de fontes primárias. Aí ele vai dizer aqui, e decidi escrever um relato ordenado. Ou seja, ele se preocupou com a concatenação dos fatos na história de Jesus. Aí ele vai dizer mais longe, ó excelentíssimo Teófilo, para que tenhas a certeza das coisas que te foram ensinadas. Aqui ele está buscando alguma forma de comprovação, de verificação, e alguma prova, alguma maneira de dizer assim, não, o que eu fiz não foi, eu não estava sentado, que Lucas está querendo dizer assim, eu não estava sentado, fumando um cigarro, e de repente eu criei essas ideias, eu fui atrás delas. Eu pesquisei os fatos, eu pesquisei as fontes. Hoje, uma testemunha ocular pode levar alguém para a cadeia em prisão perpétua.
Uma testemunha ocular hoje pode colocar alguém na cadeia para sempre, em um caso de um homicídio qualificado, ou o que quer que seja, um homicídio, aqueles mais horríveis. Não, eu vi, ele matou mesmo, eu estava lá, eu vi. Hoje a testemunha ocular, às vezes, são as câmeras, né, gente? Mas ele foi verificar. Por que eu estou falando sobre isso? Porque quando Lucas agora vai relatar o fato ressurreição de Jesus, ele vai retratar com requinte de detalhes. João faz alguma coisa, mas Marcos e Mateus relatam a ressurreição, relatam que Jesus foi visto, mas não caem nesses detalhes que o Lucas entrou como um historiador. Olha o que Lucas então vai dizer, diz, para de enrolar, você está pensando assim, para de enrolar, diga logo, vá. Lucas 24, o que é que tem em Lucas 24? Aqui nós vamos ver o que aconteceu no dia que Jesus ressuscitou. Estavam lá os discípulos conversando, Lucas 24, 36. Está todo mundo junto, gente? Todo mundo junto comigo? Estão entendendo o que é que tem em Lucas 24, 36? Presta atenção. Enquanto falavam sobre isso, acompanhe comigo, acompanhe. Deve ser curioso, acompanhe comigo. Enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse o que, gente? Paz seja com vocês. Até agora não prova nada. Pelo contrário. Olha a reação dos caras. No verso 37. Eles ficaram o quê, gente? Assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito com E minúsculo. Imagina você, em casa, você foi para o velório na sexta-feira, na segunda-feira você está assistindo um filme do Netflix, e o cara que morreu bate na porta, olha lá, tudo bem com vocês? Imagina! É óbvio que essa cena causou um distúrbio ali, causou uma comoção, ficou todo mundo... Aquele jeito, quando você acorda sonhando com assombração, você acorda gritando, né? Samara disse que eu acordei semana passada, ela não acordei, ela disse que eu estava sonhando e fazendo o quê? Qual era a palavra? Aí eu dizia, Ela disse que eu disse isso umas 5 vezes. Ela me acordou e disse, é o quê, rapaz, que você está falando aí? É o quê? Eu já não me lembro o que era, não. Mas o fato é o seguinte, estavam eles lá, irmãos. Estavam lá, irmãos, eles. E Jesus apareceu, mas tudo bem. Porque pensavam que ele era o quê, gente? Um espírito. Ele lhes disse, Jesus que disse. Olha só, não foi Paulo, foi Jesus. Por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Para aí, dúvida. A gente tem essas dúvidas. Eu tinha essas dúvidas no início da conversão. Como assim? Ressurreição da carne? Como assim? Eu até acredito que o meu espírito vai ficar lá com Deus a vida toda, mas ressurreição da carne mesmo. E eu sempre pensava, e se foi cremado? E eu digo, meu amigo, você agora... ou Deus existe ou não existe, brother. Se ele existe, ele é onipotente. Se ele é onipotente, ele não precisa de matéria-prima para fazer nada. E ele não precisa nem de tempo para fazer nada. Quem precisa mesmo de milhões de anos é a evolução, para fazer sentido as suas teorias. Quem precisa de milhões de anos é a evolução, porque senão não há sentido. O próprio Charles Darwin disse no livro dele, A Origem das Espécies. Ele disse, para que a minha teoria tenha plausibilidade, nós precisamos de milhões de anos. Deus não precisa de milhões de anos. Inclusive tem uma musiquinha muito bonitinha que eu cantava quando me converti, mas no que eu cantei, vou até pedir a Massinho para gravar, e quem que souber acompanha comigo. Foi um minuto só. Eu não sei mais, você que vai cantando. Foi um minuto só. As mulheres nos salvam sempre, vamos lá. Tudo em mim. Foi um minuto só. É o seguinte, tem gente aqui que pode ter recebido muitas informações bíblicas antes da conversão, mas eu vou dizer uma coisa para você. A conversão é como se fosse um interruptor que Deus liga e ninguém desliga mais. É como se as coisas passassem a fazer sentido de uma hora para outra. Não sei se você passou por isso. Quem aqui teve a experiência, por favor, me ajude, apenas colabore.
Quem aqui teve a experiência de, tipo, passar a vida na igreja, ouvir milhões de sermões, ouvir milhões de pregações, ter chorado, se ajoelhado, mas em um dia específico é como se Deus fizesse sentido de tudo naquela pregação e ali aconteceu a sua real conversão? Quem passou por esse momento aqui? Olha que tem mais do que 100, viu, meu irmão? Então eu não estou falando bobagem. Deus não precisa de tempo. Deus simplesmente, Ele age. Então vamos voltar. Todo mundo achando que Jesus era um fantasma. Mas olha o que ele vai dizer, gente. Olha, eu vou dizer uma coisa, o nosso Senhor, Ele sabe como nós temos um problema de dúvidas. E eu quero até dizer uma coisa para vocês, gente. Não é dificuldade nenhuma para outras religiões crerem em Jesus como líder espiritual e como um homem bom e eticamente correto, certo, gente? Ninguém vai falar mal de Jesus, só um cara muito... sabe, que queira realmente tirar onda com o cristianismo. Gandhi elogiou Jesus. Os próprios muçulmanos têm Jesus como um profeta, elogiam que ele era o profeta que curava e tudo mais, filho de Maria, acreditam no nascimento virginal de Jesus e tal. Nós vamos ver que gente diz assim, não, Jesus é um exemplo de vida, eu quero ser como ele, eu quero seguir os passos dele. Aí eu sempre digo uma coisa, eu digo, olha, se não houvesse o fator ressurreição incluído, que quebra qualquer outra lógica religiosa e humana, se o Senhor Jesus tivesse morrido na cruz e a Bíblia estivesse acabando com ele expirando, dizendo assim, Pai, entrego a Ti o meu espírito, já era uma história linda, sim ou não, gente? Era ou não era uma história linda? Continuaria inspirando as outras religiões ou não a serem como Jesus? Não continuariam? Se Jesus tivesse vivido como viveu, exatamente como viveu, mas a Bíblia encerrasse ele na cruz, expirando e dizendo, Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem, entrego a Ti o meu espírito, a história teria ficado bonita para explicar Jesus e para explicar ao mesmo tempo a salvação apenas da alma da gente? Não teria sentido? Mas Jesus inventou de ressuscitar, irmãos. Eu estou dizendo isso em força de expressão, vocês estão entendendo? Ele resolveu ressuscitar, ou seja, Deus está mostrando que o plano completo dele não se encerra na morte com o espírito migrando. O projeto dele tem uma ressurreição que acompanha. E que vai acontecer com todos, uns para a glória e outros para a danação. Aí olha o que é que Jesus faz. Aqui não é só senso de humor, é desejo pedagógico de ensinar aqueles e ensinar a nós. Olha o que é que ele vai dizer, gente, isso é muito tremendo, verso 39. Por que levantam dúvidas de vocês? Aí ele diz como no verso 39, vamos comigo? Vamos comigo? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Não a alma, não o espírito, não a materialização, não o ectoplasma. Sou eu. E ele foi mais longe com a sua teoria, com o seu desejo de expressar. Só que o que ele vai dizer? Toquem em mim e vejam. Toquem em mim e vejam, toquem em mim e vejam. E ele continua dizendo assim, um espírito não tem o que, gente? Carne nem osso. Quem disse isso? Foi Jesus. Toque em mim. Como vocês estão vendo o que eu tenho. Aí o pessoal pode dizer assim, rapaz, será mesmo que ele está querendo dizer o que ele está querendo dizer? Será que não é simbólico carne e osso? Será que não é simbólico ele está dizendo que é o corpo dele, que a gente tocou nele? Sei lá, né? Como ele sabe tudo que se passa na cabeça dos apóstolos, ele continua esclarecendo. Olha o que ele vai dizer no 40. Tendo dito isso, mostrou-lhes as mãos. E mostrou-lhes também o que, gente? Os pés. Por quê? Porque foram nas mãos e nos pés que os cravos foram cravados. E por não crerem ainda, agora o medo se transforma em mistura de medo com alegria. Ó. Primeiro era só medo, agora é medo e espanto e alegria. Ó. Por não crerem ainda, tão cheios estavam de quê, gente? De alegria e de espanto, eles lhes perguntou, quem perguntou foi Jesus, vocês têm aqui algo para comer? Comer? Como assim? Comer? Aí eu acho que pensaram, acho que Pedro pensou, diz assim, bem, Senhor, a gente não tem comida celestial aqui não, tá? Se o Senhor está atrás de nuvens cósmicas, né, com gosto de algodão doce, ou se o Senhor quer alguma comida etérea, alguma comida diferente, nós não temos esse tipo de comida. Aí a Bíblia diz que deram-lhe um pedaço de peixe.
Mas não foi só peixe não, irmão. Foi assado. Não, eu não estou brincando com isso, sabe por quê? Porque a riqueza de detalhes aqui no Evangelho de Lucas é para mostrar a intenção que está por trás do que foi revelado. Foi dado o detalhe, peixe. Ou seja, não era sashimi. Era um peixe assado. É interessante que eu fui ao Mar da Galileia uma vez com o Samara, uma das nossas viagens. A gente foi para um restaurante, eu não acredito que aquilo é verdade ou não. Também não nego que é verdade. Disseram, não, vamos comer agora a comida que Jesus comia. Digo massa, o que era? Diz, pão e peixe. O interessante é que pegam a ideia do pão e peixe, aí bota tipo assim, $30 o pão e peixe, entendeu? Porque Jesus comia pão e peixe, né? Então você vai lá, vê um pão duro, meio duro, e um peixe, grandinho assim, sem espinha, aberto no meio. Comia, confesso, achei marromeno, muito marromeno. Disse, Senhor, me perdoa, mas o peixinho que o Senhor comia era bom não, eu não vou mentir. Eu não vou mentir. Eu tive essa impressão. Eu disse, eu não vou mentir para o Senhor. Senhor, realmente o Senhor não passou muito bem, não. Mas era a comida que eles comiam. Aí eu perguntei, ô moço, qual é a marca do peixe? Ó? Como é que diz a espécie, a raça desse peixe? Ele disse, tilápia. Eu digo, Ravi, eu como umas também que tem uns gostos de barro lá em João Pessoa. Criada no chão dos tanques. Mas olha só, eu estou trazendo essa, digamos assim, eu estou tentando ser hilário, porque o texto é tão claro nos seus objetivos, que acreditar em uma outra coisa que não a ressurreição do corpo que nós temos, é acreditar em algo que não foi relatado na Bíblia. É por isso que Paulo está dizendo o quê? Volta para Paulo, 1 Coríntios capítulo 5. Se isso aqui não aconteceu, que é a esperança de toda a humanidade, que é vencer a morte, que é a nossa maior inimiga? É a morte. Não tem outro inimigo não, meu irmão. Quando você adoece, você não tem medo da doença não, você tem medo da morte que ela pode lhe causar. É ou não é? No final das contas, o que nós temos é temor da morte. Ah, um acidente, meu filho entrou em um acidente, meu pai entrou em um acidente, um amigo meu entrou em um acidente. Qual é o medo que você tem? É do carro? Você tem na morte. Só se você for muito mão de vaca, que você pensa primeiro no carro. Mas você pensa no motorista primeiro. Sim ou não? Porque a morte é nossa inimiga. E Paulo vai dizer no texto que nós lemos, que Deus vai chegar uma hora e vai dizer assim, morte, onde está o teu aguilhão? Tu fostes vencida. Eu venci você. Jesus está querendo dizer para nós que Ele venceu a morte e nós vamos vencer a morte através dEle. Jesus está querendo dizer que Ele ressuscitou e nós vamos ressuscitar. Por que, gente? Por que cargas d'água? O apóstolo Paulo vai falar aos Colossenses capítulo 1, porque cargas d'água, ele vai lá na carta aos Colossenses dizer que Jesus está reconciliando consigo todas as coisas na cruz. Por que ele está falando? As visíveis e as invisíveis. E por que Paulo vai colocar toda a doutrina cristã em jogo? Entenda! Isso para mim é o que mais faz pulsar meu coração. Por que toda a doutrina cristã iria ser colocada em jogo pelo principal apóstolo, quando ele diz que se não há aquela ressurreição de Jesus, a nossa fé é em vão? Por que ele colocaria a nossa fé e toda a construção do cristianismo em jogo? Então, essa questão da ressurreição, gente, ela é muito séria. Ela é muito séria. E Jesus vai dizer a Tomé, Tomé, coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a no meu lado. Pare de duvidar e creia. Ele vai dizer isso na continuidade de Lucas. Agora eu vou dizer uma coisa. Começando a responder as perguntas. Se a Bíblia nos garante que haverá um novo céu e uma nova terra, nós habitaremos nessa terra. No momento do capítulo final dessa presente história, as nossas almas voltarão para os nossos corpos, umas para juízo, outras para viver eternamente na presença de Deus. Então, se nós vamos fazer aqui e viver aqui, eu quero dizer uma coisa. No mínimo, a Bíblia diz que teremos um corpo que vai ter comida. E que nós vamos comer. Aí eu pergunto a você, há algum problema em comer? Qual é o problema da comida? Eu nem diria engordar, né? Porque assim, uma pessoa me perguntou, mas peraí, meu corpo vai ser gordo, magro? Eu que sou gordo, vou ser magro? Eu que sou esquelético, vou ser mais gordo? Eu vou dizer uma coisa para você, cuidado para não analisar o novo céu e a nova terra a partir de padrões de beleza ocidentais.
Porque já houve uma época que as mulheres gordinhas, na história, eram as mais desejadas, eram as mais belas. Então desencarna. Lê o livro de Samara. O livro Mulher Completa, que ela fala sobre isso. A ditadura da beleza. O problema da comida, gente, não é a comida. O problema da comida não é porque Deus nos deu infinitas papilas gustativas. Infinitas não, muitas, milhares de papilas. Você já percebeu que Deus criou um sistema para nós, um sistema de vida tão lindo, embora manchado pelo nosso pecado? Tem coisa mais absurda, eu estou usando assim, absurdo apenas para enfatizar. Tem coisa mais maravilhosa, por exemplo, que é a arte da culinária. Aí você conhece aquele cabo que compra aquele mesmo frango que você compra no supermercado, compra o mesmo tempero e o teu é uma porcaria, o teu frango. E ele consegue transformar o teu frango em um negócio, uau! E nós nos deleitamos. Gente, imagina o saborear café, por exemplo. A capacidade que a gente tem de, não, essa aqui é a tonalidade, é a tonalidade que usa, a tonalidade, a intensidade. Eu digo, meu amigo, não tem essas frescuras não, mas que é bonito ver um cabo falando de café. Eu entendo de café preto, eu entendo de café mais ou menos preto e eu entendo de chafé. Mas você botar na minha boca é tudo café, entendeu? Mas tem gente que Deus deu, poxa. Imagina só a gente se deleitar com coisas pequenas que podem ser banais na vida. Deus nos fez assim. E não há nenhum problema nisso, não há nenhum problema nessa parte da nossa humanidade. Eu quero dar uma notícia para você. Você não come porque é pecador, meu amigo. E você não se deleita com a vida porque você é pecador, muito pelo contrário. Você come e você se deleita com a vida porque Deus não te fez anjo, Ele te fez ser humano. E isso é belo demais. Está dando para entender mais ou menos onde a gente está querendo chegar? Vamos lá, estamos já acabando. Então olha só. O nosso corpo será como o corpo de Cristo. Onde é que tem isso? Você está especulando? Estou não, meu irmão. O próprio Paulo falou sobre isso aos Filipenses. Abre aí a tua Bíblia, em Filipenses 3, verso 21. Aqui é uma outra carta que ele escreveu para uma outra igreja, e ele vai falar exatamente o que é que aguarda a gente. O que é que aguarda o nosso corpo, gente? Olha que beleza. Olha o que é que ele vai falar em Filipenses 3, 21. Leia comigo. Pelo poder, vamos lá, 3:21. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, ele o quê? Qual é o verbo? Não é destruirá não? Eu estou lendo destruirá. É destruirá? Qual é a palavra? Qual é o verbo? E por que você está com medo de falar? Fale! Ele o quê? Transformará o quê em o quê? Os nossos corpos humanos, os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Então ele é um modelo. Aí eu quero dizer, eu quero ser como Jesus, bondoso, minha alma vai ser bem branquinha, ou a minha alma vai ser alva, né? Porque não fala alvo mais que a neve, coisa e tal. Escuta, gente. O que está reservado para a igreja não é apenas uma alma refeita, é uma vida inteira refeita no prisma da nossa mais profunda humanidade. Só um ponto, quem entrou agora na mensagem, que está ouvindo pelo rádio, está dizendo, tem um maluco falando besteira na internet, deixa eu dizer, não estou aqui com a intenção de convencer ateus ou kardecistas a crerem no que nós estamos acreditando. Qual é o meu objetivo que eu esclareci no começo? É instruir os cristãos sobre o quanto o fato ressurreição não é importante, ele é essencial. Ou existe e o cristianismo fica de pé, ou não existe, o cristianismo cai com todos os seus problemas, né? Entre aspas. Então vamos lá. Segunda coisa. Eu disse que o corpo será o quê, gente? Físico, certo? Mas ele não será eu mesmo, mas ele terá características diferentes. E essas características diferentes que o nosso corpo ressuscitado terá, elas têm muito mais a ver com o aspecto de sua funcionalidade, de sua beleza e pureza, do que com a sua substância.
E Paulo vai tratar isso exatamente no texto que a gente leu, no verso 42 do capítulo 15. Vamos lá, 42 do capítulo 15. Qual é a carta? Qual é a carta? Estamos acabando. Qual é a carta, gente? 1 Coríntios. Só falta eu achar agora, que eu perdi. 15. Diz assim a palavra de Deus. Olha o que Paulo vai dizer sobre o corpo ressuscitado. Verso 42. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é o que, gente? Me ajuda aí, vai. Me ajuda, uma hora dessa. Assim será com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível. E o que, gente? Ressuscita imperecível. É semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Deixa eu começar pelo 42. O corpo que é semeado, ou seja, o corpo que é enterrado, o corpo que morre, ele é perecível, mas ele ressuscita imperecível. Você sabe o que é uma coisa perecível? Quem sabe o que é uma coisa perecível? Não compre alimentos perecíveis, precisam ser cuidados, precisam ser armazenados de maneira correta. Tá? Diferente, por exemplo, de um feijão, né, de um arroz, que pode durar muito tempo, de um milho seco. Mas você sabe o que é uma carne perecível, não sabe, gente? Quem já chegou em casa depois das férias e o disjuntor queimou e você começa a sentir o cheiro do elevador? Quem já passou por isso? Já passei por isso. Quem já perdeu uma geladeira por causa da podridão de uma carne perecível, né? Já teve gente aqui? Ou que ficou sentindo aquele cheiro depois de lavar umas 10 vezes? A gente sabe que o nosso corpo é perecível. Você diz, não, discordo, só vai ser perecível quando eu morrer e eu estiver lá na terra. Negatof. Eita, tirei essa do baú. Negatof. Escuta o que eu vou dizer para você. Preste atenção no que eu vou dizer para você agora. Você começa a perecer em uma certa idade. Alguns vão dizer 20 e poucos anos, outros 30. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Tem gente que diz assim, completei 60 anos, comecei a envelhecer. Sabe de nada, inocente. Tu já está envelhecendo, há muito tempo. Você que é novinho, que tem 25, eu sou novo, nem comecei a envelhecer. Tu que pensa. Você está envelhecendo, você está perecendo, você está em processo de perecimento. Qual é a diferença, então, da morte para a morte, da morte final para o nosso corpo atualmente? A nossa morte é lenta. Essa morte aqui é lenta. A gente vai morrendo lentamente, a gente vai envelhecendo. Se eu ajudar você para você entender, vai ficar mais claro. Meu irmão, não adianta. Vai chegando um tempo, você puxa daqui, encolhe ali, implanta aqui, tira dali, toma remédio, passa pó, passa pasta, passa spray, toma finasteride, toma não sei o quê, vai no cirurgião plástico, estica, vai chegar um momento que você vai esticar, entendeu, do couro do calcanhar para compensar o queixo. Mas, olha só, você está em processo de perecimento. Essa é a verdade. Então, como é que será o corpo glorificado segundo o relato bíblico? Ele deixará de ser perecível e será o quê? Imperecível. É isso mesmo, é a eterna juventude que a Bíblia promete. É bom que mais, meu amigo? Mas que idade? Bem, a idade eu não sei. São Tomás de Aquino, um grande doutor da igreja, no século XI, São Tomás de Aquino vai dizer, ele sugere que a idade do corpo glorificado será a idade que Jesus ressuscitou, 33 anos. É uma idade bonita, né? Mas não é tanto não, irmão. Aí o cara diz, bonito é 15, eu digo não. 15 ainda faltam umas carninhas, entendeu? O cara ainda está desenvolvendo ainda. Qual é a flor da idade? Eu não sei. Qual é a flor da idade? Nós não sabemos. Mas o fato é o que perece, não perecerá mais. É o sonho da juventude. Gente, é interessante que tudo que o homem busca, através da ciência, da medicina, sobre a juventude, ele só tem uma ilusão. Ele acha que vai conseguir pegar um negócio perecível e dar a esse corpo perecível a qualidade de imperecível. Mas não é um desejo nosso ou não é um desejo? Não é um desejo a eterna juventude ou não é, gente? Se confesse. Eu estou achando ruim, que eu não tenho mais os cabelos que eu tinha. Inventar de botar um vídeo eu pregando aqui esse mesmo texto há 10 anos. Eu digo, miserável, como é que tu vai me lembrar? Cheio de cabelo, cabelo preto, cheio de cabelo, parecia um curumim, tinha cabelo até na testa.
E vai subindo, vai perdendo. Meu filho mais novo, Samara aqui também. Samara está mais bonita do que antes. Mas estava lá Serginho, meu filho, que tem 21 anos, assim, pequenininho, barrigudinho, cabeludo até aqui. Digo, meu Deus. Sabe o que é, gente? Vamos ser francos. Se Deus colocou o desejo no nosso coração de eternidade, a Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Não colocou no coração do cachorro nem da vaca, mas colocou no nosso coração o desejo de eternidade. Por que Deus colocou no nosso coração o desejo de eternidade? Porque Ele nos fez para sermos eternos. A morte é inimiga, é intrusa. E Ele disse que vai vencer a nossa morte também, não só a dele. Amém, gente? Quem pode dar um glória a Deus para isso? Então vamos lá, vamos encerrar. Aí ele vai dizer aqui no 43 que é semeado em desonra e ressuscita em glória. É semeado em fraqueza e ressuscita em poder, é isso mesmo. Os corpos glorificados que teremos serão muito mais poderosos, bem mais intensos, bem mais... Mas seremos nós mesmos. Não quero brincar com o que eu vou dizer, mas Deus não vai me trocar por He-Man. Só quem tem mais de 40 que vai entender o que eu quis dizer. Quem entendeu? Tu tá ficando mesmo. É velho, é velhice. É velhice. Só que tem um negócio aqui que pode desconstruir tudo que eu preguei para vocês até agora, e eu não posso deixá-los com esse texto sem dar as devidas explicações. Olha o que Paulo vai dizer. Eu digo, mas Paulo, quando eu li primeiro, eu disse, meu Deus! Olha o que é que Paulo vai dizer. É semeado um corpo natural e ressuscita um corpo espiritual. Eu digo, meu Deus. O que é que Paulo está querendo dizer com isso? Destrói todo o argumento de que o nosso corpo será físico. Destrói para quem acha que corpo natural significa corpo físico, e quem acha que corpo espiritual significa corpo imaterial. Esse é o seu problema. O seu problema é com Platão, não tem nada a ver com a Bíblia. Quando a Bíblia fala de corpo natural e corpo espiritual, não está dizendo que é corpo material e corpo imaterial, não. Quem disse que a beleza da vida está na imaterialidade, não foi Jesus nem a Bíblia, foi Platão. E a igreja foi extremamente influenciada por Platão. A teologia da igreja foi extremamente influenciada por Platão. E eu quero dizer assim, com todo respeito a esse grande filósofo da história. Espero que ele esteja na glória, eu quero dar um abraço nele para ele me explicar direito o mito da caverna. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. O céu que a igreja crê hoje é o céu de Platão e não o céu de Jesus. É um céu onde não cabem corpos, porque os nossos corpos seriam maus. Mas não é esse a promessa de Jesus. Toca aqui, quero peixe assado. Assim como aconteceu comigo, acontecerá com vocês. Eu sou o primogênito dentre os mortos. Não é o céu de Platão que está aqui para nós. Então eu quero dizer uma coisa para você. A palavra no latim para corpo natural, e talvez vocês entendam mais se eu explicar dessa maneira, corpo espiritual, corpo natural. A palavra em latim é anima. Vocês sabem o que é anima? Alguns dizem ânima, tem até um grande, como é que se diz, uma sociedade, uma clínica de psicólogos aqui em João Pessoa, que eu acho que o nome é ânima, mas a palavra seria anima, em latim. Você sabe o que significa anima para esse natural? Significa alma. É do anima que vem a ideia de animal. Ou seja, nós não vamos perder a alma e esse corpo natural. Ele será acrescentado. Deixaremos de ser apenas almas viventes e seremos agora tomados pelo Espírito Santo de Deus. Esse é o corpo espiritual. É quando não haverá mais lugar em nós para o pecado, não haverá mais lugar em nós para o erro, e não haverá o lugar em nós para o apodrecimento, para a mentira, para a lascívia, nem para o perecimento em geral. O que Paulo está querendo dizer é que o corpo que nós temos hoje ele é um corpo natural. Mas ele não diz que nós não vamos ter um corpo, ele usa a mesma palavra, é corpo natural, ou seja, corpo
ânima, que tem uma alma, para um corpo espiritual, que agora será o quê? E já somos, e começamos isso na conversão, passamos a ser templos do Espírito Santo de Deus. Isso é que significa ter um corpo espiritual. Mas não significa que eu vou migrar do material para o imaterial. Gente, se isso estiver claro para vocês, a série valeu a pena. Está claro para vocês? Que o projeto de Deus não é que a gente busque a imaterialidade, porque ela seria melhor do que a materialidade. Está claro isso para vocês? E por isso que Jesus bate nessa tecla, está bom demais, estou feliz com força. Com força mesmo. E eu quero encerrar dizendo para vocês uma coisa. Como pensar nesse novo céu? Eu quero fazer só um exercício aqui de abstração, não vou fazer hipnose, que eu nem sei como é que faz, nem vou gerar estados alterados de consciência em vocês, não, absolutamente. Eu só quero que vocês fechem os olhos e comecem a pensar nesse mundo. Fecha o olho. Pensa esse mundo se você pudesse sair 1h da manhã, com janelas do seu carro abertas, e tivesse a possibilidade, a certeza, de que você não seria assaltado, de que você não seria molestado. Pense num mundo em que todo trabalhador pudesse, com o fruto do seu trabalho, ter o que precisa. Comece a pensar em um mundo sem violência, sem morte, sem dor. Comece a pensar num mundo agora em que nós não ouviríamos relatos de aviões que caem em alto mar e que os corpos ficam perdidos ali, às vezes para sempre. Imagine um mundo em que nós não precisássemos ir num laboratório de análises patológicas ou de patologia clínica, pegar o resultado de uma biópsia. Pense em um mundo onde nós tivéssemos a liberdade de ir e vir, mas ao mesmo tempo a consciência de ir e vir. Imagine um mundo em que o trabalho não seja um peso, não seja um castigo, mas seja uma expressão da nossa semelhança e imagem de Deus. Imagine um mundo onde não haja crianças famintas. Imagine um mundo onde todo o desenvolvimento artístico e cultural e científico que continuará na nova terra sejam voltados para a glória de Deus e para o bem das pessoas. Imagine um mundo onde nós não precisamos enterrar os nossos amigos. Imagine um mundo onde nós não precisaremos absolutamente nos vestir de luto. Esse não é apenas o mundo que nós desejamos. É um mundo que Deus está renovando e refazendo em Cristo Jesus. Esse mundo. Ou o cristianismo é todo abrangente, ou o cristianismo não é nada. Não passa de uma fé escapista de pessoas que querem fugir da terra para morar em um céu sem sentido. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde e nos ensine a buscar a cada dia a sua face. Louvado seja o nome do Senhor hoje e sempre. Amém, gente. Glória a Deus.